Bom, vamos lá. Eu vou começar pelo Alexandre de Moraes, vamos começar pelo... Gente, eu não aguento mais falar dessa briga idiota, tá? Esse negócio de Magnitsky aí, não sei o quê. Eu acho isso uma piada toda. Mas, vamos lá, né? E é uma piada, eu já expliquei ontem, já coloquei pra vocês. São imbecis se comportando como imbecis o tempo todo. Tá? O comportamento do senhor Eduardo Bolsonaro, inclusive a pesquisa mostrou que 70% dos brasileiros repudiam a atuação do Eduardo, né? Um comportamento de moleque. E o STF, como reage como moleque, não tem ai, não, estou lutando pela Brasil. Sim, tá lutando pela soberania. Muito soberano o que vocês estão fazendo aí, né? Muito soberano. Estão colocando o Brasil de joelhos. Um país fraco, senhor Alexandre de Moraes, independente de um país fraco que não aceita ordens estrangeiras, no fim do dia é só um país fraco. O que vocês estão tornando o Brasil é um lugar ainda mais fraco. Um país economicamente mais fraco, eventualmente desconectado do comércio global, desconectado das transações internacionais, é um país fechado, pequeno e irrelevante. E é isso que vocês estão fazendo. Isso só está acontecendo, tá? Não porque o senhor Jair Messias Bolsonaro precisa ser salvo, que é o discurso oficial do Trump, mas na prática, porque você, Alexandre de Moraes, e a elite brasileira querem controlar as redes sociais. Vocês querem controlar as redes sociais e vocês querem determinar o que pode ou não pode ser dito no debate público. Essa é real. Vocês são um bando de autoritários? Sim. Vocês são autoritários, vocês não conseguem esconder o autoritarismo de vocês. Tanto que, vamos lembrar, o Brasil foi um dos casos raros de nação não autoritária, não ditatorial, que meteu-lhe um ban, uma derrubada de uma rede social como o X. O que é bizarro, bizarro. E pouca gente, né, acaba se lembrando disso. Então, você se comportou como autoritário e você não quer sair dessa posição. O STF se comporta dessa maneira, do mesmo jeito. Não larga a mão, não quer largar. Vocês não largam o osso. O problema é que nós que roemos o osso, né? E aí a merda tá começando a ficar grande, tá? Por favor, vamos lá. Vamos todo mundo dando like na live aqui. Vamos lá. Pois bem, né? Vamos ler a matéria. Olha só. Depois daquele despacho do Dino, aí o Moraes veio a público. Moraes disse que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos a ativos brasileiros. As declarações do ministro apontam para as possíveis consequências da decisão de segunda-feira do ministro do STF, Flávio Dino, que alertou que leis estrangeiras não podem ser automaticamente aplicadas no Brasil. Vamos lá. Alexandre de Moraes, blá 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 blá. As declarações foram dadas em meio ao impasse que derrubaram as ações dos bancos brasileiros que ficaram em meio às sanções norte-americanas e ordens do STF. Em entrevista na noite de terça-feira, em seu gabinete em Brasília, Moraes reconheceu que a atuação da Justiça dos Estados Unidos em relação aos bancos brasileiros que têm operações nos Estados Unidos é da aplicação da lei norte-americana. Abre aspas. Agora, da mesma forma, se os bancos resolverem aplicar a lei internamente, eles não podem. E aí eles podem ser penalizados internamente. Eles não estão aplicando no Brasil a lei americana. O poder de sanção da lei Magnitsky não é exteriorizado. A sanção da lei Magnitsky, ela é imposta aos bancos e agentes financeiros de outros países, tão logo estes bancos e agentes financeiros destes outros países façam parte ou se integrem nas operações internacionais que passam por empresas e pelo solo americano. Então, quando você vai fazer uma operação de câmbio usando o Banco Itaú, se o Banco Itaú vai fazer essa ação junto a instituições norte-americanas ou passam pelo sistema SWIFT de transferências internacional, aí ele é cortado. Essa tá aí a punição. Só que aí você isolou um banco brasileiro, tá, do mercado internacional como um todo. Você começa a isolar o Brasil do fluxo mundial de capitais, o que é uma loucura. Uma loucura pura e simples. E esses caras estão olhando e me espanta, porque esses caras, né, a maior parte deles prestou concurso, o Xandão prestou concurso, acho que foi no Ministério Público, o Dino prestou concurso para juiz. Esses caras deveriam ter o mínimo de instrução. E me parece que não tem. Assim, ou estão dando esses discursos justamente para parecer que eles vão ser muito duros, mas assim, se você falar com alguém de um banco, o que o Alexandre de Moraes está propondo é, eventualmente, um suicídio para o banco e para a economia brasileira. Se o Donald Trump se o governo americano cumprir as sanções da lei Magnitsky, o sistema financeiro brasileiro pagará um preço altíssimo.
E ninguém tá dando, assim, ontem talvez a Bolsa de Valores estava dando bola. Eu comentei há 2 dias atrás no Valet Plus, só pra ficar claro pra vocês, que realmente os mercados na segunda-feira estavam cagando pro despacho do Dino. Cagando. Eles não deram bola. E simplesmente, não vai rolar nada. Nada acontece feijoada. O Dino só soltou aquilo lá como uma resposta fingida ao que tá acontecendo. E, paralelamente, o Donald Trump também não vai punir banco brasileiro nenhum. Não faz sentido, até porque isso geraria problemas. Eu até comentei. Foi o principal argumento que eu vi. Brecar o funcionamento dos bancos brasileiros junto ao sistema integrado internacional significa contaminação nos mercados internacionais com gente que tem retida consigo títulos brasileiros ou ações de empresas brasileiras. Ou seja, títulos brasileiros, papéis brasileiros negociados internacionalmente, gente que tem real, né, ou títulos lastreados em real, títulos da dívida brasileira, por exemplo, esses caras podem gerar uma contaminação com várias instituições bancárias e essas instituições podem ter graves problemas, levando problemas econômicos à economia americana e com consequências para a economia europeia também. Então não seria, falavam, olha, o Trump não vai fazer nada nesses termos, porque ele não pode fazer, seria atrair para si um problema. Mas será? Vale a pena? Porque assim, eu posso gerar uma contaminação, nos mercados internacionais. Que seja, senhor Rafael Almeida Riso, que seja. Mas e pra gente? As consequências, por exemplo, de uma fuga gigantesca de capitais. As consequências, vamos dizer, do fim de investimentos de curto e médio prazo no Brasil. Eu comentei que uma das consequências dessas decisões do Flávio Dino, por exemplo, seria você, em resumo, impedir ou fazer com que todo mundo retire capital de longo prazo no Brasil, porque o Flávio Dino está falando agora em reter capital e bens, ativos, patrimônio de empresas norte-americanas no Brasil. Se eu sou, então, uma empresa americana investindo na ampliação de uma fábrica, eu faço isso ou não faço? Se eu sou uma empresa norte-americana investindo, por exemplo, na contratação de mais gente aqui no Brasil, faço isso ou não? Aumento minhas operações no Brasil ou não? Coloco mais dólar no Brasil ou não? Qual é a decisão estratégica que uma empresa norte-americana vai tomar? E se não uma empresa norte-americana, uma empresa europeia, vem da confusão que começa a surgir aqui? Como? Como esses caras vão pensar? Naturalmente, tá? As respostas que o Brasil está dando se assemelham muito às respostas que a Rússia estava dando. Só que a Rússia é um país em guerra e é um país que exporta também, tal qual o Brasil, commodities muito primárias, né? Mas a Rússia é um país que tem uma população menor que a do Brasil, definitivamente muito menos pobre que a do Brasil, muito mais escolarizada e capaz, e ninguém na Rússia está passando fome ou está vivendo basicamente do Estado. A população russa, por mais que exista algum grau de dependência, por mais que fora daquela região da Rússia da Rússia eslava, né? Você tem ali aquela parte que vai pra Sibéria, você tem também aquela parte mais sul da Rússia que cruza ali com o Cáucaso e com a Ásia Central, que você vai ter uma população ali meio complicada, mais muçulmana. A Rússia russa vai muito bem, obrigado. As principais cidades russas vão todas muito bem, obrigado. Quando comparados aqui. Aqui na situação, assim, se a economia do Brasil começa mal, as pessoas começam a passar fome imediatamente. Praticamente metade do Brasil depende ou de aposentadoria, ou de auxílio, ou é funcionário do Estado, ou depende de outros dependentes. É um país desgraçado esse aqui, altamente improdutivo. Essa briga aí que os nossos soberanistas estão querendo comprar, interessa a quem? A quem interessa? Não interessa para a economia, não interessa para os mais pobres, não interessa para quem quer ser produtivo aqui, não interessa para ninguém. Estão entendendo? É meio dramática a nossa situação. É dramática e horrível a nossa situação. O Daniel Duran, o Glauber Barros falou, a Rússia é uma potência militar. Lógico, tem esse elemento. A Rússia exerce força. Nós não exercemos força, os outros exercem força contra nós. E eu volto a colocar, né? São os tarados da soberania, né? Não, soberania. Soberania. O Brasil tem soberania sobre o próprio território. Regiões inteiras do Brasil são tomadas pelo crime organizado. As fronteiras do Brasil são porosas. Narcotráfico invade as nossas fronteiras. Ela vai falar de soberania. Não, olha como eu sou soberano.
discursinho, né? Mas o problema é que esses caras, a gente vai analisar a pesquisa que saiu, né? Esses caras vão lá, analisam as pesquisas e falam, mas tá ficando bom pro Lula brigar. Acho que vamos brigar também. A gente vai analisar isso. Vamos terminar de ver a matéria do Alexandre de Moraes e aí vamos analisar a pesquisa. Essa decisão foi seguida por uma dura repreensão do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Estado dos Estados Unidos, que horas depois alertou nas redes sociais que Moraes era tóxico e alertou que pessoas que não são dos Estados Unidos devem ter cautela. Aquelas que fornecerem apoio a material a violadores de direitos humanos correm o risco de também serem sancionadas. O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos sancionou Moraes no mês passado com base em uma lei criada para impor penalidades econômicas a estrangeiros considerados corruptos ou violadores de direitos humanos. A ordem acusou de suprimir a liberdade de expressão e liderar processos politizados, incluindo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, um aliado fiel de Trump, que será julgado em breve pelo Supremo por supostamente tomar um golpe para reverter sua derrota nas eleições de 22. Bolsonaro nega ter cometido qualquer crime. Para entrevista, Moraes, beleza. Dane-se. Dane-se, não é, senhor Rafa Almeida Riso? Olha só, um cara mandou um pimba, vou furar a fila dos pimbas e vou ler aqui. Arthur Freitas disse: eu tive aula com Barroso ontem na IBMEC no Rio de Janeiro e estou em choque. Ele emitiu algumas opiniões durante a aula, disse que o assistencialismo brasileiro deve acabar e que deveria existir uma porta de saída. Gente, imagino que sim, que ele... Eu vou te falar, o Arthur Freitas, eu tive aula com o Lewandowski, ele não é nada disso que a gente vê no Ministério da Justiça. Nada disso. Né? O Napoleão falou, tá meio repetitivo, não? Sim, eu não quero mais falar desse assunto. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou da análise. Vídeos todos os dias com os temas mais diversos da política brasileira.